A partir de agora, entra no ar, programa Marechal em Foco, com as informações da nossa cidade. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Para você ficar bem informado, Marechal em Foco. Principalmente levando para a gestão como um dever que é de cuidar da comunidade e das problemáticas que afligem. E dentro desse contexto a gente tem discutido sempre e tem enfatizado a questão da segurança, da educação e da saúde, né, da saúde pública. Nós temos sempre como pilar essas três bases para discutir, porque entendemos que são importantes, não menos ou mais importantes que emprego, renda, diversão. A gente sabe que tem outras situações, mas que elas vêm a partir do equilíbrio de termos uma educação de qualidade, de termos uma assistência de saúde de qualidade e de ter também uma segurança, né, que dê paz e tranquilidade para todos do município. E nós estivemos, né, na terça-feira, fizemos uma visita na promotoria, ao promotor Silvio Azevedo, e nesta nós colocamos algumas situações, né, que é de interesse da comunidade e deve ser de interesse também da gestão, né, porque uma coisa depende da outra. E aí a gente iniciou, né, uma conversa cobrando sobre a ouvidoria, né? Entendemos que é um instrumento importantíssimo, né, para que a gente possa melhorar toda uma qualidade de vida da população. E na ocasião nós colocamos que temos uma ouvidoria implantada no município, mas que não funciona. E esse não funcionamento tem trazido muitos problemas para nós da comunidade. Imagine que você vai para uma unidade de saúde, vai para uma escola a gente vai recorrer os nossos órgãos, como inclusive o Ministério Público, ele não tem um suporte, ele não tem uma equipe para dar respostas a contento à população pelas limitações. E, como colocamos lá para o promotor, que entendemos isso, mas que precisamos fortalecer a comunidade de Marechal Deodoro, fazendo funcionar as ouvidorias, fazendo funcionar as associações, fazendo funcionar todos os serviços que é de acolhimento da população. Todo o serviço que esteja disponível para a nossa população, para dar resolutividade aos problemas, eles são sempre bem-vindos, eles devem serem estruturados, devem estarem todos adequados para que nós possamos ter respostas. E entendemos dessa forma e solicitamos um posicionamento do Ministério Público que cobre da gestão, visto que esta, mesmo recebendo inúmeras cobranças, quer seja da comunidade, né, de forma extraoficial, porque a gente não tem, porque se a gente tivesse isso aqui funcionando, seria desnecessário essa fala, esse discurso, mas a ouvidoria do SUS, funcionando no município, com estrutura e resposta para a população, é o que nós precisamos para minimizar vários problemas que temos com a saúde pública. E até para que a gente possa ter, né, de forma oficial, uma atenção e um cuidado que a gente não está tendo. Nós temos acompanhado as mídias, né, fazendo e acontecendo, mostrando uma realidade que não se sustenta, né, senão nas fotos e nas imagens. A gente no dia a dia, né, das unidades, no dia a dia das escolas e no dia a dia da rua, né, da insegurança que a gente vê que essas informações veiculadas, elas não se sustentam, né?
e a comunidade de Marechal Deodoro está atenta para isso. Esse foi um dos pedidos que fizemos ao Ministério Público. Entendemos também que é importantíssimo o funcionamento de um Conselho de Saúde, do qual fiz parte na gestão 2013 a 2015, e nós atuávamos com todas essas necessidades de ouvir a população e de dar encaminhamento, né, a solução de problemas, pelo menos nas tentativas. Nós somos responsáveis por cada situação dessa. E o que nós temos de conhecimento é que simplesmente não está funcionando ou não está funcionando a contento. Tem toda uma história que muito em breve a população vai ter a oportunidade de conhecer, né, do nosso Conselho de Saúde. Pelo menos o nosso atual gestor já conhece, conhece de quando era vereador e conhece agora de quando está assumindo a gestão maior, né, o gestor maior. Inocência não tem nenhuma, conhecimento tem todos, inclusive participou de eventos promovidos pela saúde, enquanto a partir do conselho, né, nós fizemos todos os movimentos necessários, nós fizemos todas as reivindicações necessárias, nós fizemos as sessões públicas necessárias, e acredito que o conselho hoje deixa a desejar, e é uma necessidade, até porque é um órgão, né, um órgão fiscalizador, assim como a Câmara de Vereadores está para a população, o Conselho está para a saúde, né? Nós temos o Fundo da Saúde, o dinheiro da saúde, os investimentos que tem que ser feitos na saúde, e esse Conselho é responsável por fiscalizar os gastos públicos no que diz respeito à saúde, e aí fica muito à vontade, né? Se já ficava antes com o Conselho no pé, sem o Conselho, o que imaginamos que esteja acontecendo com a nossa saúde em Marechal Deodoro? Nós temos várias informações, né, várias fotos, várias ações sendo veiculadas, mas o povo precisa atentar. O povo precisa atentar, e eu vou aqui abrir um parêntese para fazer uma observação que não sei se deveria ter feito no início, mas em qualquer momento ela é importante. Tudo diz respeito à política nesse país. E nós tivemos, né, no dia de ontem, uma situação que é nova, é novidade para toda a nação brasileira, para todos os cidadãos brasileiros, né? Ou seja, a condenação de um ex-presidente da República. Até então a gente só tinha visto, né, questão de governo, questão de prefeito, questão de vereador, mas um presidente foi a primeira vez. E isso é uma resposta para que nós, população, nós possamos assumir o nosso papel, né, o nosso protagonismo e organizar o município. E falo do município porque é no município que começa todas as políticas públicas, né? Nós somos porta de entrada e entendo que, organizada esta casa, ela vai estar contribuindo para todo um sucesso da nossa região e do nosso país como um todo. E não é questão de festejar ou deixar de festejar, é questão de que acreditar que é possível sim, da mesma forma que o preto, né, que o pobre, que o ladrão de galinha vai preso, é uma realidade que está para todos. Agora a gente pode dizer isso. Só faltava o presidente, hoje não falta mais. Então, gente, independente dos feitos, né, desse cidadão, quer seja em prol, quer seja contra, porque nós, seres humanos, nós temos essa formação e nós temos essa condição de fazer o bem e de fazer o mal. A escolha está em cada um de nós, né? As nossas práticas, as nossas ações, as nossas intenções, tudo isso perpassa pelo seu decidir.
E isso envolve, né, todo um processo de formação. É formação humana, é formação religiosa, é formação da comunidade, é formação social, ética, moral. E também outra coisa que tem mudado no nosso país é o interesse, né, daquelas pessoas, eu me coloco dentre estas, que odiava a política e que a via como um monstro que ela é, porque ela afasta, na verdade, ela é uma estrutura, um planejamento, uma estratégia excelente, mas aí é a conduta de quem está por trás, de quem está dando seguimento a esses trabalhos, que vai torná-la feia ou bonita, né? E então nós, quanto população, quanto munícipe, que temos interesse de organizar e de organizar para todos, nós temos que nos engajar, nós temos que ocupar estes espaços e não mais continuar tendo medo, se assustando e deixando que eles sejam ocupados por estes monstros que desfazem do direito de cada cidadão, né? É inadmissível, é inaceitável a gente ter uma disparidade que a gente tem na questão do salário, na questão do emprego, na questão das condições de trabalho, na questão do respeito, na questão da oportunidade. A oportunidade ela deve ser igual para todos. E esta deve estar para todos que correrem atrás, que se prepararem, que investirem. E não é essa a realidade que temos no nosso país. Nós temos muito que correr atrás. E essas respostas, né, que estão a cada dia surgindo na mídia, e as verdades aparecendo, e as oportunidades, elas tendem a nos atrair, né, porque até então nós só queríamos distância. Né? Nós só queríamos não ouvir, nem se envolver. Quando a gente faz isso, a gente oportuniza que estes façam por nós. E esse fazer por nós está sendo traduzido em tudo isso que a gente vê aí. Esse descaso, esse desrespeito com o ser humano, esse distrato com a vida das pessoas que eles assumem para coordenar, para administrar, para cuidar. Na verdade, eles se apoderam desse espaço para amontoarem riquezas, poder de forma prepotente e decidir o que é que você vai comer, se vai comer, o que você vai beber, se vai beber e como você vai viver na sociedade. E isso não está certo. Isso não é correto. Nós somos cidadãos, temos os mesmos direitos, devemos ter as mesmas oportunidades, mas precisamos nos mobilizar e nos movimentar para isso. Um outro questionamento que levamos para a promotoria no dia 11, na terça-feira, foi a questão do projeto de lei. Esse que está dando dor de cabeça na comunidade de Marechal Deodoro e em especial na Câmara de Vereadores, que está para ser aprovado e por 3 momentos ainda não foram, e a comunidade fica sem saber os porquês. Mas temos sim que buscar a resposta de tudo isso. E fomos até o Ministério Público para tentar entender o que faz com que um gestor que tem conhecimento que a participação popular é um princípio constitucional que nos dá direito, que nos dá oportunidade de participar do planejamento, de participar dos processos decisórios, de participar da discussão, até para incluir as nossas necessidades que eles fingem que não veem e que eles acham que sabem quais são. E então fica copiando e colando projetos, de uma vida, de uma população que muda diariamente.
O que aconteceu o ano passado pode acontecer este ano, mas não vai ser nunca igual o que aconteceu no ano passado. E isso é preciso a gente se colocar e se posicionar para mostrar um gestor, porque quando está fora do processo, ele tem esse entendimento. Mas quando ele assume, né, o poder, ele esquece que o povo tem necessidades, ele esquece que o povo tem direito, ele esquece que o povo tem deve ter a oportunidade de participar de forma conjunta, né? São 3 partes importantes. Nenhuma é mais importante que a outra. E então a gestão tem que lidar com a condição de acompanhamento do trabalhador e da população em geral. E, na ocasião, né, nós colocamos essa situação para o promotor e, como resposta, no momento, ele ligou para o presidente da Câmara, né, de Vereadores, solicitando, ou melhor, questionando o porquê da gente não ter recebido esse documento que a gente solicitou no dia 13. No dia 13, né, do mês passado. Hoje faz exatamente um mês. Então, um documento que deveria estar sendo avaliado há um mês, a gente não teve oportunidade de avaliar momento nenhum. Por quê? Porque na ocasião, o promotor ligou e deu 24 horas para que a Câmara pudesse disponibilizar esse documento. E isso aconteceu, o presidente atendeu ao chamado, né, e ao pedido do promotor, mas quando fomos no dia de ontem, né, buscar o documento, tivemos um impasse, porque o promotor esqueceu, não sei, de dar poder aos trabalhadores de entregar, dos funcionários, de entregar-nos esse documento. E também tem outra situação, ele estava numa audiência, a moça passou informações, pediu através de mensagem, enfim, a gente não conseguiu esse documento que seria para ser avaliado apenas nesse dia, né? Mas teríamos uma avaliação, poderíamos dizer avaliamos, observamos, vimos, né? Constatamos algo. Isso a gente não vai poder e não temos a oportunidade de falar sobre isso. Mas aconteceu isso no dia 11, na terça-feira, na nossa visita com o promotor. Ele nos pediu sugestão, né? Nos pediu sugestão como assim, aquela situação bem prática, né? Você vem e faz a crítica, você vem e joga todo um trabalho, você vem e traz toda uma demanda, mas não deu uma solução. E ela é prática, ela é simples, ela é barata, ela não custa nada senão o querer. E aí a gente volta, né, aquele querer, que é antes você pensa de uma forma, e depois que você assume, você pensa de outra. E a sugestão dada foi que, se fosse promovida a audiência pública, né, não na Câmara de Vereadores, porque na Câmara de Vereadores não cabe o povo de Marechal Deodoro. A gente sabe que a gente tem um povo acanhado, a gente tem um povo desinformado, a gente tem um povo desestimulado, mas a gente entende que todo esse desestímulo, que todo esse afastamento, isso é uma cultura provocada e promovida até mesmo pela ação dos nossos legisladores, dos nossos gestores. Né? A gente sabe que é isso, e a cultura, para trabalhar isso, a gente vai ter que levar um bom tempo, mas a gente já começou, e esse tempo ele pode chegar, né? Desde que o povo se mobilize. Então o que nós sugerimos foi que tivéssemos, num espaço amplo, a oportunidade de se discutir, né? Até para se entender o porquê dessa necessidade da população não está sendo incluída de forma que nós participamos. Ou seja, eu preciso de um posto de saúde no Barro Vermelho, nós temos uma casa alugada, o município pode construir um prédio, né?
Eu preciso de uma escola numa determinada comunidade. Nós precisamos de enfim, essas necessidades devem ser colocadas, porque se não estiverem no planejamento plurianual, né, e orçado com esse orçamento, a gente não vai ter de forma alguma, né? A gente pode ter qualquer coisa, menos o que é e até mais, e eu até vou além. Nós temos essa realidade, né, dos nossos gestores dizer assim: não, vou dar uma ordem de serviço para fazer uma revitalização do... Gente, o 24 horas, ele já tem, depois de construído, ele já foi, depois de feita aquela casa que a gente ocupou em 2002, né, eu fiz parte da primeira equipe, e era uma casa, era uma creche, e aí foi adequada para que fosse o atendimento de 24 horas. Depois, ela foi totalmente reformada, reconstruída, é tudo novo, né? Isso em 2009. E hoje, ela está naquela situação por uma simples falta de manutenção. E aí deixa-se as coisas públicas se desgraçar para poder fazer uma ordem de serviço para revitalizar, para passar um cal numa parede, para trocar uma porta, uma maçaneta. O povo precisa entender que tudo isso está aqui, nesse início, nessa LDO e nesse planejamento, né, plurianual, bem como na lei orçamentária anual. O que vai ser amanhã, certamente, aprovado na Câmara de Vereadores, mesmo sem a participação da nossa população, de incluir as nossas necessidades. Isso é grave, isso é muito injusto, né? E por isso a gente está aqui para levar à população essa informação e provocar que ela saia da sua comodidade, que ela saia da sua inércia, que ela saia da sua zona de conforto e venha junto a nós, né, a nós da comunidade, fazer a diferença. Porque se nós não temos o que nós precisamos, pelo menos no básico, nós não temos exatamente por esse posicionamento da comunidade. Os gestores, eles já são experts, né, em fazer trabalhos onde o povo esteja sempre sob o seu jugo. O povo esteja sempre na sua dependência. Independência é uma coisa que não é muito trabalhada pelos nossos gestores para que a população possa caminhar com suas próprias pernas e ter a sua opinião formada, o seu direito à voz e a voto, enfim. Essa tecla, ela quase que não existe para a maioria dos nossos gestores a nível de país, e Marechal Deodoro não é diferente, né? E aí, nós também sugerimos que o Ministério Público fizesse as suas visitas, porque assim como o Ivan, como cidadão, esteve no 24 horas e pelo conhecimento, um simples conhecimento de saúde pública, até porque sou profissional da saúde, mas parece que não existe um respeito. A comunidade, o cidadão, ele não pode cobrar, né? Ele deve cobrar. A Constituição está aí, para quem quiser ver. Nós somos responsáveis pelo que nós temos. Tudo que está de forma irregular, nós podemos sim denunciar, nós podemos sim cobrar por melhorias. Nós podemos não, nós devemos, né? O que é diferente. Mas o que a gente vê, né, até é uma questão cultural, é essa coisa de esperar, né? Mas aí a gente volta para educação, né? Educação que a gente tem hoje no município, cada vez mais um caos, né? A gente tem desde os períodos das enchentes, inclusive fizemos hoje uma observação, um vídeo bem curto, né? Estivemos lá na faculdade, onde na verdade não é uma faculdade, é um alojamento. De forma equivocada, ela é traduzida como faculdade. Na verdade, Marechal Deodoro
Tem hoje cursos superiores ofertados, né, meio ambiente, eu acho, e tem outro, no IFAL, mas é federal, não é do município. Mas desde 2009 que existe uma mentira cabeluda, dizendo que aquele espaço ali que foi abrigo dos trabalhadores para a construção lá do polo, é uma faculdade, e na verdade não é um alojamento para os trabalhadores. E o que hoje funciona lá, além da Guarda Municipal, é também a Secretaria de Comunicação ou de Educação. Estivemos lá e fomos constatar que continua ainda com o pessoal das enchentes, aquele caos. E aí o que eu quero fazer a observação da questão da educação é que ela liberta, é que ela faz você não somente sonhar, mas realizar sonhos. A educação, ela completa as pessoas, ela dá independência às pessoas, e então isso é muito perigoso, né? Quanto mais pessoas independentes, mais perigo para os nossos gestores que ficam fazendo de conta que sabe trabalhar, que sabe administrar e que determina a qualidade e a condição de vida da população. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. E outra observação, a gente não tem muita sorte no que diz respeito aos nossos representantes, né? A gente precisa também cobrar que, assim como nós, para trabalhar, a gente precisa ter um currículo, a gente precisa ter preparo, né? Ter uma como é que eu posso falar, uma estrutura, né, educacional acompanhada, né, que a gente pode estar cheio de conhecimentos e preparado para o mercado, para poder trabalhar. E isso a gente não vê acontecer com os nossos políticos. A gente precisa mudar, né? A gente precisa promover, incluir dentro desse projeto a exigência de que estes tenham, apesar de que existe a necessidade de que, a exigência de que uma pessoa que vai concorrer à eleição, ele não pode ser analfabeto, mas existem, né? Existem muitos discursos e poucos trabalhos para se avaliar essa situação. Há quem diga que temos muitos, né, representantes que são analfabetos, mas que alguns deles fazem a diferença até mesmo dos alfabetizados. Enfim, é uma confusão, mas o que a lei diz, né, a lei eleitoral, é que o analfabeto ele não pode concorrer a uma eleição. No entanto, há quem diga que se concorre, que se ganha e que se não é eliminado. Mas isso é o nosso Brasil, que nós certamente estaremos trabalhando, é um problema cultural, estaremos trabalhando para realizar essas mudanças. E elas devem acontecer, volto a dizer, a partir dos municípios, porta de entrada para o sucesso do nosso país. Nossa fala aqui foi uma visita que fizemos na promotoria com o promotor Dr. Silvio Azevedo. Na quarta-feira, dia 12, nós tivemos, na verdade, estive na Secretaria de Saúde, porque fui abordado por uma comunitária que veio questionar sobre um cartão SUS. Ela precisava, é uma das desabrigadas, né, que foi lá para o Girlene Mateus e estava ali pelo centro procurando como fazer o cartão SUS, porque precisava para consultar os seus filhos que estavam doentes. E eu indiquei que fosse a secretaria, e ela já estava vindo de lá. E a informação era que o computador não estava ligando porque encheu de água. Eu imaginei assim, encheu de água, mas deu outra cheia na secretaria? Ela disse, não, a moça só disse que não está funcionando porque o computador está cheio de água. E aí eu orientei para que ela fosse procurar uma unidade mais próxima, que nós sabemos que todas as unidades elas estão preparadas para fazer o cartão SUS, né, na recepção.
E eu falei da Poeira, ela achou distante. Eu falei de Itaperaguá, ela mais distante ainda. Enfim, ela disse que, inclusive, liguei para o nosso amigo Nau, né, o diretor, o atual diretor do hospital ali ao lado do 24 Horas, né, Estácio de Lima, né, que atende especialidades. E o mesmo, na ocasião, mesmo disse, olha, Ivan, a gente não não trabalha com o CADSUS e tal. Eu disse, não, tudo bem, não, é porque eu ia encaminhar agora uma usuária que está muito necessitada de fazer o cartão SUS, porque está com seus filhos doentes e precisa, claro, do cartão SUS para se fazer uma consulta. Enfim, me despedi dela e fui até a secretaria. E constatei que, por conta das goteiras, né, nós tivemos um prejuízo no computador. Estava lá desativado, realmente. Perguntei a Eliane, ela disse que realmente estava desativado. E o que acontece é que nós ficamos sem esse serviço. E então saí da secretaria e pelo entorno encontrei a equipe fazendo a manutenção pela terceira vez do teto da secretaria, né? Um problema que a empresa não conseguiu sanar e nós tivemos que fazer essa solicitação para que tivéssemos esse serviço feito com qualidade e a contento. E foi o que aconteceu, né? Eles estavam lá para fazer o reparo. Acredito que dessa vez, quando chover, a gente vai ver o que é que vai acontecer, se realmente foi sanado o problema ou não, mas existia essa condição. Foi a terceira vez que assisti os mesmos trabalhando no telhado, porque nós já tivemos inúmeras perdas. Mas, pessoal, vamos para os nossos intervalos e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Marechal em Foco. Até já. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263 1311. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o Rei do Tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, 17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3/4, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço, na Massagueira. Telefone, 3260-7239 ou 988-752930. Vereador Aloísio do Mercadinho. Vereador Nilson Cabeção. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado.
Aqui você encontra mais barato cimento a R$17. Gago Lopes Construções. Fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Encontro Bar e Restaurante é a sua melhor opção com música ao vivo. Todos os finais de semana, Encontro Bar e Restaurante fica localizado na Massagreira, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7456. Avenida São João. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal, toda loja em promoções, dividimos em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. Voltamos a apresentar o programa Marechal em Foco. Estamos de volta com o nosso programa Marechal em Foco, dando continuidade aqui à nossa discussão, né? Nós estávamos falando sobre a nossa caminhada, né, nos setores, né? E falamos da promotoria, né, da visita à promotoria, falamos da Secretaria de Saúde e agora, né, nós vamos falar de uma situação, né, que nós tomamos conhecimento de última hora, mas que fomos fazer lá um registro, um acompanhamento, pelo menos, né, na comunidade do Francês, uma discussão sobre o problema do lixo, né, um problema que estava sendo discutido, inclusive veiculamos aqui uma edição anterior sobre um container, né, que estava a maior discussão de que se coloca, não coloca, um espaço, não é espaço, inclusive mostramos que tinha um espaço que estava sendo aterrado, né, um espaço de mangue, né, inclusive lá teve algumas colocações de que não era espaço de mangue, aquela coisa toda, né, que a gente está acostumado a acompanhar, né? Ou seja, não tem nada de oficial, é tudo oficioso. Eu acho, deixo de achar, não é, mas uma coisa oficial, ou seja, o órgão de meio ambiente não teve um posicionamento no que diz respeito se é, se não é, e isso a gente não pôde, né, acompanhar. Mas parabenizar, né, a nossa comunidade, a CPF, né, a Associação da Comunidade da Praia do Francês, né, que tem se organizado para reivindicar do poder público uma coisa que estava incomodando a toda a população, né? E eu acho que perpassa por isso mesmo, essa organização da comunidade. A comunidade precisa ter uma referência, e a referência é a associação, né? E então, parabenizar pela iniciativa, até porque se chegaram ao denominador comum, a uma coisa que vai estar atendendo a necessidade de todos. Eu fiquei assim, o meu questionamento no momento, inclusive, chamei o secretário de comunicação que estava presente para fazer um questionamento que o mesmo não tinha conhecimento e por isso não nos deu a resposta, né? Da iniciativa, do que ele não tinha conhecimento. Mas o que me inquietou e o que eu coloquei junto a alguns amigos, isso extra, né, não atrapalhei a reunião, até porque não foi para isso que fomos para lá, é que a comunidade que ali se apresentava era a comunidade de empresários da Praia do Francês. Claro que empresários e moradores ao mesmo tempo, mas a comunidade, né, como a gente pode chamar assim, nativa, né, morador nativo, nós não tivemos a oportunidade de prestigiá-lo naquele momento. Apesar de que foi muito bem decidido, foi muito bem encaminhado, e se chegaram a uma resposta, e se chegaram também a uma forma estratégica de que
teriam um espaço de tempo para comunicar a toda a comunidade de forma geral, de forma intensa também, e isso a prefeitura se responsabilizou, trouxe para si essa responsabilidade de trabalhar num prazo de 20 dias, acredito que foi isso que eu ouvi, num prazo de 20 dias, ou até mais se for necessário, para que toda a comunidade ela venha ter conhecimento do que ficou decidido. E aí não vai mais haver, não ficou mais de continuar o container, se torna desnecessário, e aí se criaram as estratégias dos carros, dos horários, né, do carro recolher o lixo, da população saber qual é o horário adequado que pode estar destinando esse lixo, claro, na sua porta, para que o carro possa passar e recolher. Foi tudo muito bem discutido, muito bem encaminhado, e vamos ver o sucesso que tende a ter, né, porque se foi muito bem discutido, muito bem encaminhado, e se ficou acordado, né, espero que ambos assumam a sua responsabilidade, o seu papel, para que a gente possa ter como exemplo, né, uma iniciativa de uma associação, que as outras das nossas comunidades elas possam ter o mesmo posicionamento, para que a gente se organize de forma que o município ele possa estar trabalhando o lixo do nosso município, né? Que é de responsabilidade e dever público, juntamente com toda a população. É uma consciência que deve ser de todos, né? Uma consciência e um trabalho que deve ser de todos. Na ocasião, conversamos com o nosso companheiro, né? O nosso amigo, que é líder, o responsável lá pelos ambulantes, né? O Plínio. Ele se identifica como Plínio Corno, e aí a gente fez umas brincadeiras lá, inclusive o mesmo foi candidato, juntamente à gestão, né? E teve algumas participações até importantes no seu discurso. Mas eu questionei sobre a estrutura, a organização, o apoio que o mesmo esteja tendo para cuidar dos ambulantes, né? Inclusive questionei se havia no período de inverno, assim como nós temos um projeto, né, dos pescadores, nós temos lá o seguro defeso, né, que o verão a gente sabe que ele é o propício, né, a estação propícia para que estes ambulantes possam ganhar o seu ganha-pão, né, possa estar fazendo o seu ganha-pão. E ele falou em 381 pessoas cadastradas. E eu me assustei. E no meu susto ele disse, não, mas nós temos outros que não, sem cadastro. E eu me assustei mais ainda. Eu disse, e onde é que funciona essa estrutura? E ele disse, não, às vezes a gente se reúne na casa de um, na casa de outro. Eu digo, gente, a gente precisa provocar uma organização. Vocês são uma representação de trabalhadores que tem, né, um trabalho a ser realizado com a comunidade e com os turistas, e vocês precisam serem melhor cuidados. 381 pessoas, já deveríamos ter uma estrutura com uma casa para reuniões, enfim, uma referência até para para as pessoas que fazem uso. De repente você é destratado por um ambulante, não é o caso, né? E pode ser. Nós temos a questão da alimentação, você perceber que um alimento não está adequado e você ter onde recorrer. E esse espaço seria uma estrutura ofertada pela liderança, né, dos ambulantes. Enfim, ele disse que não tinha, e eu até disse, olha, Plínio, se você tiver interesse e quiser nos visitar, nós vamos estar fazendo juntos essa reivindicação. Até porque não se faz necessário, né? Até porque já existe e não existe de agora, né? Existe há muito tempo,
E essa organização ela é necessária até para dar resposta para a nossa população e os turistas, né, que frequentam a praia, a belíssima Praia do Francês. Até então, belíssima Praia do Francês. Saindo de lá, dessa reunião, nós fomos para o extremo de Marechal Deodoro. Nós fomos visitar o antigo lixão, que não podemos saber mais se é antigo ou é novo. Na verdade, o antigo lixão, onde é o lixão, que foi fechado, né? Ele continua fechado, ele continua sem receber, né, o lixo, mas nós temos a célula, né? A população de Marechal, assim como a gente não pôde ter esse acompanhamento, que as coisas são feitas de forma muito blindadas, né? E nós tivemos, desde 2010, um trabalho, uma tentativa, né, de se organizar para que a população, a própria população e a gestão, ela cuide do seu lixo, né, do seu resíduo. Mas foram inúmeros encontros, inúmeras reuniões e, enfim, acabou o prazo e nada aconteceu. E o que ficou acordado, né, no final de tudo, foi que o lixo ele seria encaminhado para o município do Pilar, né, ou seja, um consórcio que foi feito pela falta do sucesso desse discurso, né, desse trabalho, né, desse trabalho que desde 2010 se tentava desenvolver em Marechal Deodoro. E aí nós fomos, né, antes de ir para a célula, e constatar toda aquela situação, né, que o lixo continua sendo depositado lá, quando que não deveria mais estar sendo colocado. Nós tivemos visitando o morador José Jailson da Silva, de 39 anos, que há 6 anos mora naquele lixão. Juntamente com ele tinha uma favela e tinha uma favela, né, juntamente, e isso os moradores que são catadores de lixo, eles saíram, né, receberam casas para morarem, acredito que no Girlene, eu sei, mas esse cidadão ele não foi contemplado. Acredito que pelo fato de estar naquela casa. Gente, a casa é simplesmente um descaso. O mesmo trabalha de vigilante, trabalhava de operador de máquina, né, com os tratores, que é um objeto, um transporte necessário por conta de que os carros, né, muito cheios de lixo, nas altas horas que iam fazer o despejo lá, atolavam e se precisava sempre desse trator, e ele é operador de máquina e sempre esteve trabalhando. E o mesmo fala que pelo menos há 1 ano e meio não recebia esses salários, né, um salário de operador, e que hoje recebe R$800 para cuidar daquele patrimônio, né, daquele espaço que não é adequado para nenhum ser humano, mas o mesmo está lá, apesar de estar desativado, né, o lixão, e de que não fizeram nada além de fechar, né, conforme as exigências, né, de fazer todo aquele cuidado, enfim. Mas só fizeram fechar mesmo e deixaram lá o vigilante, esse que é o rapaz que a gente conversou um pouco. O mesmo parece que ele mora no José Dias. O transporte, uma bicicleta, né? Transporte, uma bicicleta. E a casa, ela não tem conforto nenhum. Risco de todas as formas. A cama, ele pegou no lixão, aproveitou do lixão. É uma situação que só vendo, que eu até me neguei a fazer as imagens, apesar de que nós temos as imagens, mas me neguei a fazer aquelas imagens porque é muito triste, é muito triste. Mas o que nos intriga
é que no dia do fechamento do lixão, ele recebeu a assistência social, que pegou o seu nome, juntamente com os que receberam casas, né, ou que têm casas para morar, e o mesmo, junto com sua família, não recebeu. No entanto, continua trabalhando lá. A família mora no José Dias, pagando aluguel, 4 filhos, R$800 no final do mês, e uma vida subhumana, né? E isso a gente também pretende, não sei, levar ao conhecimento do Ministério Público, né? Essa de repente o diálogo, o acordo, né? De forma que, para se saber o que aconteceu com o cadastro, né? Ou com essa entrevista, ou com quem foi lá para fazer esse diálogo com esse cidadão que continua lá esperando. Acredito que não pelo que não vem, acredito que esperando pelo que vem. Então eu espero que, no mínimo, né, e aí eu peço a nossa grande amiga Yolanda, né, que é a nossa assistente social, que de alguma forma nos envia, ou então procura saber qual a assistente social que fez essa visita e que não deu retorno a esse cidadão que está precisando. E aí chegamos o nosso dia de hoje, dia 13, né? Dia 13 nós tivemos um dia movimentado, né? Nós tivemos um dia movimentado, começando pelo nosso posto do Barro Vermelho, né? Fizemos lá uma visita, tive em alguns momentos lá com os companheiros, e o carro de som da prefeitura, ele veiculou, né, a informação de que estaria sendo inaugurado hoje a unidade do Barro Vermelho, totalmente equipada, aquele AUE, né, que a gente já tem pontuado aqui, mas que a população precisa constatar e ver de perto. Não vamos nos iludir com imagens, né, e com veiculação de informações que não são verdades. E aqui digo que nós precisamos, quanto comunidade, inclusive a comunidade do Barro Vermelho, lembrar do que foi veiculado e comparar com a realidade que temos na unidade do Barro Vermelho, né? Ou seja, de novo, nós temos sim alguma coisa, mas não da forma que foi colocado. Outra situação é que nós, a equipe, não fomos avisados e não fomos convidados, senão pelo carro, da mesma forma que a população. Nós não fomos informados de que teríamos essa inauguração. Inclusive hoje, quando estive lá, ainda assistimos, estavam instalando o ar-condicionado da recepção, né? Enfim, estava ainda em acabamento dos serviços, o que não poderia estar pronto para uma inauguração. Isso às 10 da manhã, né? Às 10 da manhã foi a hora que nós passamos por lá. As salas todas desarrumadas, todas cheias de móveis, enfim, tudo igual. Não tem muita mudança não. Mas o que eu quero estar registrando é isso, como insatisfação e como uma prática desrespeitosa, né? Porque eu faço parte, não sei até quando, inclusive já ouvi, né, dizer que estaria me despedindo sem querer, mas vamos aguardar o que está por vir. Preparado eu estarei sempre estive preparado para tudo e para todas as situações, sempre estive preparado, mas registrar a insatisfação, né, com a gestão e o desrespeito de
não informar, de não convidar a equipe da UBS Barro Vermelho. Claro, eu estou dizendo que foi feito de forma veiculada no carro de som para toda a comunidade, mas a equipe não recebeu esse convite, né? Então, gente, vamos mais uma vez para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso programa Marechal em Foco para continuar discutindo sobre Marechal Deodoro. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é um lugar, tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263 1311. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o Rei do Tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, R$17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3/4, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço na Massagueira. Telefone 3260-7239 ou 988752930. Vereador Aloísio do Mercadinho. Vereador Nilson Cabeção. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções. Fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Encontro Bar e Restaurante é a sua melhor opção, com música ao vivo todos os finais de semana. Encontro Bar e Restaurante fica localizado na Massagueira, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7456. Avenida São João. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal, toda loja em promoções, dividimos em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. Voltamos a apresentar o programa Marechal em Foco. Estamos de volta com o nosso programa Marechal em Foco e vamos lá, dando continuidade à nossa discussão aqui, né, a nossa discussão sobre as problemáticas de Marechal Deodoro. Dando seguimento aqui, no dia de hoje, né, nós passamos no posto Barro Vermelho
E depois nós fomos conhecer o Jorge Matias, né? Jorge Matias é um empresário, dono do posto de gasolina, né? Aqui do Francês, posto Alto Posto Praia Bela. Bem, antes de tudo vou colocar que nós tomamos conhecimento, né, da situação de impedimento do funcionamento do posto numa sessão na Câmara de Vereadores, né, uma discussão onde chamou a nossa atenção até pelo que foi posto, né, pelos vereadores, né, Neilton Costa, né, solicitando e passando para a gestão, né, que seria algo de grande importância para o município, até porque iria empregar, né, a nossa população, a nossa comunidade. Seria mais uma fonte, mais uma via, né, para minimizar essa situação de desemprego da nossa comunidade. E nos chamou a atenção aquele debate, aquele embate lá, e nós ficamos inclusive fizemos aqui algumas falas em defesa e conscientizando, né, de que realmente é por aí, nós precisamos desses espaços e dessas oportunidades, e a gente entendia que estava sendo contraditório, né, por parte da gestão, de colocar um empecilho para a não abertura, né, e aí o presidente expôs algumas situações e se comprometeu de fazer uma visita e de dar encaminhamentos e dar sugestões, de facilitar, não seria facilitar a palavra, mas de encaminhar para que tudo fosse resolvido, solucionado. E aí hoje, né, depois de todo esse tempo, nós estamos há umas 2 semanas, né, fazendo contato, e até então não tinha dado certo, mas hoje nós o conhecemos pessoalmente, o mesmo é de Campo Alegre, mas está aqui no município com essa empresa desde 2003, o que também me deixou assustado. Eu imaginei que se tratava de algo muito recente, mas desde 2003 o mesmo tenta e está trabalhando para que aquele investimento ele pudesse estar hoje no município como ele está. E na nossa conversa, né, o que mais também nos chamou a atenção foi que o empecilho, na verdade, era a questão da licença de um alvará, de um pagamento, né, de um valor irrisório, que hoje, né, atualizado para hoje, seria de R$139. E o que dizer desse valor em 2003? E aí, não sei, de alguma forma perderam, né, se desencontraram, e esse impasse, né, que o mesmo não estava podendo abrir o seu estabelecimento, o que fez com que o mesmo ficasse parado 40 dias, né, tendo seus prejuízos, foi o pagamento, né, a efetivação desse pagamento que o mesmo disse que havia pago. Mas foi tudo solucionado, o posto está aberto, nós estamos ali com os serviços sendo ofertados, e eu fiz o questionamento, que foi o que mais nos trouxe de prazer, né, porque é o que mais me inquietava e me preocupava, era com a questão não somente do funcionamento, mas quem realmente estava sendo contemplado para trabalhar. E o mesmo simplesmente disse que hoje ele tem oferta 17 empregos diretos, né, e todos de Marechal Deodoro, né, todos de Marechal Deodoro, que também pretende ampliar nos próximos meses para 25 e até depois pensar em ampliar mais ainda. E eu sempre questionando a prioridade, não seria bem prioridade a palavra, mas o trabalho de se contratar
as pessoas, e aí ele de pronto disse, não, é nosso trabalho, até por uma questão de lógica, se torna um pouco mais barato, né? Até porque é uma coisa lógica, quem mora aqui, a questão de transporte, a questão do desenvolvimento do trabalho em si, né? A questão de distância, a gente tem atraso, a gente tem perda de dias de trabalho, enfim, e tudo é lucro, e é assim que o empresário deve pensar, é assim que as pessoas que têm empresas e que quer cuidar de uma população com os seus serviços, precisam pensar também nos seus trabalhadores e cuidar deles para que eles não somente possam se desenvolver, mas desenvolver a sua própria empresa, né? A empresa do empresário. Então, essa visão, né? Esse cuidado com a população de Marechal Deodoro é o que nós fomos hoje constatar na nossa conversa, nossa fala lá com o Jorge Matias, que é de Campo Alegre, e agradecer porque nós temos hoje uma população, e quem anda, né, em Marechal Deodoro, quem convive em Marechal Deodoro, sabe o quanto está difícil emprego, né? E aí a gente sabe que tem muita gente que está empregada, né, no município, nos serviços públicos, né, quer seja pelos processos seletivos, quer seja por comissão, mas nós temos um índice muito alto de pessoas sem emprego, apesar de termos aí à vista muitas obras, né, que poderá estar encaminhando alguns outros deodorenses e dando esse prazer de ter uma carteira assinada e de ter o seu salário no final do mês para continuar cuidando de sua família. Na ocasião, o mesmo falava que se sentia perseguido, uma coisa que não é muito difícil de acontecer em nosso país, né? Independente do que a gente venha fazer ou de venha se posicionar, nós somos sempre, sim, perseguidos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. E o mesmo se sentia perseguido e se sentia também prejudicado, né, pelos 40 dias que ficou parado. Pensou, né, e até ventilou-se a ideia ou a intenção de entrar com ação para rever esse prejuízo. E nada mais justo do que fazer, até pela a situação e pela condição que o mesmo foi colocado, né? Um absurdo, uma coisa irrisória, né? Um pagamento que a gente sabe que não foi somente o pagamento, e ele muito bem colocou para nós. Mas, seja qual for a decisão, e isso nós colocamos para ele, porque nós fomos fazer essa avaliação e nos apresentamos, porque nós acompanhamos desde uma sessão que o mesmo foi citado na Câmara. E isso vem melhorar, né, o nosso controle social, vem oportunizar que mais pessoas possam trabalhar, e isso vai gerar renda para o município e qualidade de vida, porque a pessoa empregada, né, ela tem uma outra qualidade de vida, né? A gente sabe muito bem disso. E aí foi essa a nossa visita que fizemos, né, lá no Alto Posto Praia Bela, ao nosso amigo Jorge Matias. E depois nós temos aqui trazer a discussão. Primeiro eu queria estar veiculando para a nossa comunidade a necessidade que temos, né, de organizar juntamente com a gestão o município. E uma coisa que está tirando o morador, o cidadão de Marechal Deodoro do sério, né,
essa questão de insegurança, né? E nós temos mostrado algumas situações aqui, como os arrombamentos que aconteceram na segunda e na quarta-feira, né? Na segunda e na quarta-feira, na segunda no bar do Papagaio, do amigo Lourinho, e na quarta-feira do mestre Aldo, mestre de capoeira, que também teve o seu estabelecimento arrombado. E aí a gente fica esperando quem será a próxima vítima, até porque a nossa orla está ali abandonada, né, sem segurança sem previsão de que alguém possa fazer algo para movimentar, tanto movimentar aquela orla, como trazer a segurança para as pessoas que a utilizam, né? Temos ainda e a gente sabe que essa necessidade não é pontual na orla municipal, na orla de Marechal Deodoro, na orla lagunar. Essa necessidade é em todas as comunidades. Também já discutimos aqui sobre Massagueira, né, Barra Nova, em Francês. Nós sabemos que a necessidade ela é em todo o município, mas que existem lugares estratégicos onde as coisas estão acontecendo, né, de forma até banalizada, e a gente entende, nós que moramos na comunidade, nós identificamos que, por exemplo, o abandono, né, por parte da gestão no que diz respeito aos profissionais de segurança que poderiam estar desenvolvendo suas ações nesses espaços, né? Inclusive, há um mês e meio, o caso ocorreu ali no centro da cidade, naquele armarinho, né? Um armarinho que tem contribuído com a nossa comunidade, desafogando os bancos e as lotéricas, né? Ajudando a população que precisa pagar suas contas no final do mês e até receber também, tem um serviço muito bom, mas inúmeras vezes também foi arrombado, foi roubado, foi lesada, e a gente não tem resposta. E aí eu queria estar aqui passando para a comunidade que teremos no Mesa Redonda deste sábado o Coronel Mário, né, um militar que vai estar aqui somando, né, na nossa discussão, para que a gente possa encontrar alguma forma de reivindicar ou de contribuir com esse processo de segurança no nosso município. E precisamos também começar uma discussão, né, que eu preferi deixar isso para os últimos momentos, sobre o amanhã, né? O amanhã, sexta-feira, nós teremos mais uma sessão na Câmara de Vereadores, chamar a atenção da população para participar, né, desse momento, esse momento que é tão importante, né, onde provavelmente será, né, aprovada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então nós precisamos, quanto munícipes, né, e participar desse momento e contribuir com os nossos vereadores sobre essa decisão que amanhã provavelmente estará sendo tomada, né, pela a Câmara de Vereadores. E nós pretendemos nos fazer presente para acompanhar de perto cada processo, cada decisão e cada discussão sobre qualquer novidade, né, que venha a surgir amanhã. Nós estaremos trazendo para a nossa comunidade e para os nossos internautas a informação no nosso Marechal em Foco da segunda-feira. Nós temos na Câmara de Vereadores, né, os
vereadores conhecidos como oposição, que eu vou me cansar de dizer que não são oposição coisa nenhuma, são posição, pois é como se a comunidade estivesse, é para isso que eles estão lá, para representar a comunidade na fala, na prática, na ação, na sua decisão que tomam lá. Então, os nossos vereadores, Marcelo Moringa, nosso amigo Del Cavalcante, Neilton Costa, e a nossa amiga vereadora Nilda Leopoldina, que também tem feito alguns posicionamentos na Câmara de Vereadores, que tem trazido para a reflexão essa questão de ser oposição. Enfim, independente de posição ou oposição, todos têm o mesmo dever: representar o povo. E representar o povo perpassa pelo cuidado, atenção e decisão, decisão em defesa da população. É isso que a gente espera que aconteça no dia de amanhã, na sessão, na sexta-feira, na Câmara de Vereadores. Temos mais, vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o nosso programa de hoje, nosso programa Marechal em Foco. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o Rei do Tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, R$17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3/4, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço na Massagueira. Telefone 3260-7239 ou 988-752930. Vereador Aloísio do Mercadinho. Vereador Nilson Cabeção. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598 3263-7598 JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029.
Encontro Bar e Restaurante é a sua melhor opção com música ao vivo todos os finais de semana. Encontro Bar e Restaurante fica localizado na Massagreira, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7456. Avenida São João. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal. Toda loja em promoções, dividimos em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. Voltamos a apresentar o programa Marechal em Foco. Estamos de volta com o nosso programa Marechal em Foco, né, para dar continuidade às discussões do nosso município Marechal Deodoro. E uma boa notícia é que nós, né, contemplamos na página da Prefeitura Municipal uma notícia muito boa sobre a Comprasnet, né, uma ferramenta, né, que extingue os pregões na modalidade presencial. É o que a gente entende que é muito ruim para o nosso município. E ela está valendo a partir desse mês, né? É uma coisa muito boa, que vai trazer mais segurança, mais qualidade e menos oportunidade de se fazer a coisa como era feito antes, de qualquer jeito. Chamar a atenção para os 6 meses anteriores, né, que nós tivemos e que ainda era na modalidade comum, né, de se fazer as audiências, né, de forma bem burocrática, mas esse sistema, ele, para a gente melhor entender, ele foi disponibilizado, né, de forma gratuita pelo Ministério do Planejamento para garantir transparência dos serviços, bem como localizar e firmar contrato com empresas e fornecedores em todo o país. Com isso, teremos mais agilidade, economia e melhor será informado no site da Prefeitura, no Diário Oficial do Estado e também nos jornais de grande circulação. Então, isso já é uma conquista, né? Isso é um avanço, porque nós, que a população, como de forma geral, não tem pernas, né, para correr e ver tantas coisas acontecerem, né, principalmente nos processos licitatórios, né, é muito complicado, né, por mais que a gente se aproxime, a gente não consegue, né, fiscalizar e nem fazer acontecer de uma maneira que todos possamos ganhar, ter um ganho considerável. E esse sistema, ele veio realmente para minimizar, né, mais um problema. Daqui a pouquinho nós teremos outras novidades, né? Daqui a pouquinho, eu digo, não é hoje, mas com o decorrer do tempo, nós teremos outras grandes e boas novidades no que diz respeito a ajudar que nossos gestores eles tenham menos oportunidade de fazer pouco do povo, né? Que eles tenham que, de alguma forma, observar o dever de convocar a população para participar de todo e qualquer processo, porque é isso que vai acontecer. A cada dia, as exigências legais elas vão estarem cada vez mais explícitas e, caso essa participação não ocorra, não vai poder ter a continuidade que a gente vê tendo em nosso país. Isso é muito bom, né? Transparência, né, que é uma proposta, foi
uma das propostas, né, do nosso atual gestor. Nós temos isso muito bem lembrado, principalmente no período eleitoral, e nós temos isso diariamente ainda não praticado, mas falado. Ele sempre tem a intenção de trabalhar a transparência, e aí a gente vai estar contribuindo com essa intenção. Quando quiser começar, a população está preparada, porque é o maior interesse da população que a gente possa organizar o nosso município e deixá-lo com a nossa cara, né, com o nosso perfil, e que atenda às nossas necessidades como um todo. Amanhã teremos, né, também amanhã o dia está cheio, né? A partir das 10 horas nós teremos no Espaço Cultural mais uma boa iniciativa. Não sei como vai funcionar, só sei que de pronto a gente já pode avaliar como um avanço e como uma coisa boa também para a comunidade, a nossa comunidade de como é que eu posso falar, de universitários, né, que por muitas vezes estudam e não têm as portas, as oportunidades de estagiar. E amanhã estará sendo aberta essa oportunidade, uma parceria, né, da Prefeitura Municipal com o Centro de Integração Empresa-Escola, né, para selecionar e contratar estudantes universitários que estarão tendo oportunidade de poder, em alguns meses, trabalhar-se, né, ou colocar em prática aquilo que estudaram, e até para se preparar para o mercado de trabalho. Claro, se trata de um estágio, a gente vai ter um período, né, que vai acabar, mas que vai estar preparando essa pessoa. Por isso eu digo da importância. A gente tem muito, nós que somos universitários, nós sabemos da dificuldade que né, não só de fazer uma faculdade, como de encontrar uma oportunidade como essa. E isso é muito bom, desde que ele venha estar sendo feito de forma bem democrática e que atenda, né, aos pré-requisitos, e que envolva a todos, né, como é proposta desse momento, né? Então, os órgãos municipais, nos diversos cursos técnicos, que estarão sendo atendidos. Temos como exemplos a área de arquitetura, ambiental, educação física, direito, administração. E esse momento estará sendo conduzido no dia de amanhã, onde já teremos, segundo informações, já teremos a oportunidade de fazer a entrega dos currículos, provável entrevista, e precisamos com isso comprovar, né, matrícula, né, que estamos estudando, e o período, né, que estamos estudando. Eles não citaram, né, a partir de que período, mas temos orientação da universidade, e a partir do quinto período, enfim, depende dos cursos, né, já temos oportunidade para fazer, né, de participar de um estágio, né? Então é uma informação muito boa, além da que citei ainda há pouco, né, da nossa, como é que eu posso dizer, enfim, do que a gente discutiu ainda há pouco sobre a boa notícia, que é a Comprasnet,
né? A Comprasnet, que é uma ferramenta que vai estar auxiliando a gestão e deixando, desafogando mais, né, as nossas preocupações, porque são inúmeras, principalmente da forma que a gente vê sendo conduzida no nosso país, né? As escolhas são da pior forma possível, né? A pior forma possível. Enfim, vamos voltar para a discussão que é, no meu ponto de vista, a mais importante, né? A mais importante, que é o dia que provavelmente poderemos ter aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara Municipal. E quando a gente fala, né, da importância dessa lei e da aprovação da mesma, a gente precisa se situar de que os nossos representantes, eles estão para fazer valer a vontade do povo, ou seja, de cada um de nós munícipes, até porque esse planejamento municipal que se inicia a partir dessa lei de diretriz orçamentária, né, que é quem vai estar dando as oportunidades dos gastos, né, e aí a gente depois vai ter o plano plurianual, que o que eu posso estar dizendo é da importância, né, mais uma vez, por se tratar de um início de gestão. Gente, não adianta a gente querer lamentar, não adianta a gente querer discutir se a gente não se aproxima, se a gente não acompanha. Nós precisamos, de alguma forma, fazer algo. E esse algo é no mínimo, acompanhar de perto esses processos. Então, amanhã, na Câmara de Vereadores, vocês têm a oportunidade de acompanhar mais um debate e uma possível aprovação de uma lei que vai interferir na vida do deodorense pelos próximos 4 anos. Então fica, né, na disposição de cada um de vocês de saírem da sua zona de conforto, da sua comodidade e de ir até a Câmara de Vereadores amanhã. Esse é o apelo que nós fazemos, né, nós aqui da Web Rádio Juventude, o Marechal em Foco, para que a gente possa estar fazendo essa nossa participação. E nós estaremos, certamente, né, fazendo a transmissão ao vivo, né? Claro que vocês vão poder ter a oportunidade de ter esses registros e de acompanhar, mas é diferente, né, diferente a participação onde você possa estar até pressionando, né, de alguma forma os nossos parlamentares para que eles nos representem muito mais do que têm nos representado. Então, nós queremos estar encerrando, né, o nosso programa Marechal em Foco deste dia 13 de julho, agradecendo a Deus pela oportunidade e dizendo que estaremos sempre com essa linha de trabalho, mostrando à população e chamando a população para que esta possa, de alguma forma, transformar algumas realidades. E nós temos o nosso contato, né, que vocês podem estar nos ajudando, né, e trazendo informações, quer seja via imagem, texto. Nós temos o telefone 9335-7458 e pelo 9335-7458 vocês podem estar contribuindo, né, com esse projeto, com esse programa, para que tenhamos uma Marechal